Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, primeiro eu gostaria de agradecer aí a todos que estão presentes, estão assistindo ao nosso vídeo, pela possibilidade da Fusan apresentar o seu produto para vocês. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Luiz Marcelo Charello, estou representando a Fusan, estou na área de novos negócios, sou o gerente da área de negócios. E eu gostaria aqui de apresentar para vocês algumas informações que a gente entende que são importantíssimas para vocês e que vocês possam aí entender da melhor maneira possível. Claro que nós gostaríamos de estar presente aí com vocês, com esse grupo, mas como neste momento não é possível, a gente vai transmitir da melhor maneira possível aqui as informações sobre os nossos produtos, tá? Num outro momento, a gente tendo a oportunidade, a gente conversa pessoalmente e esclarece as principais dúvidas. Sempre eu gosto de lembrar que após as apresentações, após as informações repassadas, vocês têm toda a estrutura da Fusan, os nossos representantes, os nossos especialistas que estão aptos para atendê-los da melhor maneira possível e esclarecer as informações que forem necessárias. Um abraço para vocês. Agora eu vou iniciar aqui a apresentação, transmitindo a tela do computador e aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos uma apresentação aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho quem é a Fusan, empresa que administra o plano de previdência, chamado Multiprefeituras, né? E hoje nós vamos falar sobre o produto pensando um pouco nas opções que vocês têm de planejar o futuro de vocês da melhor maneira possível com as ferramentas e opções que vocês têm neste plano. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês aqui em relação a quem é a Fusan. A imagem do prédio é um prédio de 5 andares, ele fica em Curitiba, aqui é a nossa sede, é um prédio próprio, onde tem essa equipe inteira administra os benefícios, os planos, né? Ano passado, nós fizemos um planejamento estratégico e dentro desse momento essa equipe fez o propósito, né? Escreveu o propósito que a empresa, a equipe tinha para o futuro, né? Eles falaram o seguinte, que todos os dias de manhã eles acordarem para cuidar de pessoas, proporcionando bem-estar e segurança hoje e sempre, era um desafio e era um propósito que eles tinham. Então isso é uma questão muito bacana que a gente gosta sempre de compartilhar com os nossos clientes e estamos aqui nesse momento transmitindo para vocês porque é importante isso, a qualidade dos serviços prestados. Falando um pouquinho mais agora de números para vocês sobre a Fusan. A Fusan é uma entidade que no mês de junho de 2022 ela completou 40 anos, foi criada em 1982. Nós temos um ranking da ABRAP. A ABRAP é a Associação Brasileira dos Planos de Previdência Privada. Através dela, ela definiu que no Paraná nós somos a 4ª maior entidade de previdência. Quando a gente traz isso para nível nacional, nós já vamos à 78ª maior, dentre 248 associadas. Então é um número importante para vocês também conhecerem a capacidade e o potencial. Atualmente nós estamos administrando 1.867 bilhões em ativos, isso é equivalente aí a 10 mil participantes aproximadamente, 10.019. São números que todos os meses eles modificam, mas na última análise que nós fizemos aqui para trazer as informações para vocês, estávamos em 10.019 participantes. É uma informação importantíssima porque a gente gosta de ressaltar sempre que dentro de 10 mil participantes, aproximadamente 3 mil já são aposentados ou pensionistas, né? Acabamos pagando anualmente para este grupo aproximadamente 100 milhões de reais. Temos uma folha de aproximadamente 7 ou 8 milhões de reais mensais e aí é um número importante que a gente rigorosamente paga em dia os benefícios previdenciários há 40 anos. É uma segurança aqui que a gente gosta de transmitir para vocês. Antes de mais nada, é importante, vamos lembrar como que nós chegamos aqui e estamos pedindo aqui a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho e transmitir algumas informações, tá? É importante a gente fazer uma contextualização de como que funciona o regime de previdência complementar no Brasil. Os regimes, na verdade,
existem três. O regime geral de previdência social é o famoso INSS. As empresas privadas têm este regime para os empregados. Provavelmente vocês devem ter alguns familiares de vocês que estão neste critério, né? Ele é uma questão que é obrigatório, né? Então você não escolhe se você quer ter o regime de previdência social geral. Automaticamente, quando você é contratado numa empresa, você acaba sendo vinculado a ele, né? Vocês são os servidores da prefeitura e vocês têm o RPPS. Também não preciso explicar muito para vocês sobre isso, que vocês têm todo o conhecimento, né? Mas são servidores não somente municipais, mas também os estaduais e os federais também. Existem o regime de previdência, que são os casos que não adotaram o regime geral de previdência social. E aí agora tem uma terceira categoria, que é o regime de previdência complementar. Este regime, ele não é obrigatório, ele é facultativo, tá? Ele é totalmente desvinculado do regime geral e do regime de previdência próprio, do RPPS, né? Ele tem, na verdade, uma finalidade de fazer uma complementação, como o próprio nome diz, aos dois cenários, às duas situações. Basicamente, nós vamos estar agora conversando sobre vocês, RPPS, e a possibilidade de vocês contratarem uma complementação através do RPC, que é o que a Fusan administra através do Viva Mais Multiprefeituras. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a linha do tempo, até para vocês também entenderem como que aconteceu as coisas, tá? Em 2019, através da famosa reforma da Previdência, existiu uma emenda constitucional chamada 103, foi de novembro de 2019. Ela definiu que todas as prefeituras que têm um regime de previdência próprio, o RPPS, eles deveriam optar ou de ter uma instituição própria de regime de previdência complementar, então seria ter uma segunda instituição, mas precisaria ter muitos servidores, aproximadamente 10 mil, e totalmente inviável para muitas prefeituras. Mas também existia uma vertente que era de fazer uma parceria e selecionar dentro do mercado nacional uma entidade que tivesse um plano de regime de previdência complementar. Então, neste caso, a primeira ação que a prefeitura fez, ela adequou a sua lei municipal. Na verdade, não fez uma adequação, ela criou uma lei municipal onde instituía o regime de previdência complementar e definia a necessidade de fazer um processo seletivo. Então, existia um edital, através de uma abertura de um processo, divulgado amplamente, através de uma transparência, onde várias entidades participaram desse processo seletivo, e dentre vários critérios desde patrimônio, capacidade, qualidade de serviços, enfim, todas as questões necessárias para serem identificadas uma grande entidade, com capacidade para atendê-los da melhor maneira possível. E neste processo, na prefeitura de vocês, a Fusan foi a selecionada. Então, nós fizemos um convênio de adesão, esse é um documento formal feito entre a prefeitura e a Fusan, e foi submetido à Previc, que é um órgão que regulamenta, fiscaliza, orienta o segmento de previdência privada. Então, nós fizemos, através desse instrumento, a formalização, e a Fundação, a Fusan, está apta agora a comercializá-lo, o produto com vocês. A gente quer trazer algumas informações aqui importantes para vocês, que talvez na correria do dia a dia a gente talvez não tenha tempo de se atentar para algumas questões, né? 33% das empresas, das pessoas aposentadas no Brasil com mais de 60 anos, a maioria delas continua trabalhando depois dos 60 anos. Nós temos ainda um outro número, que entre aposentados que têm 60 e 70 anos, esse percentual sobe para 42,3% da população brasileira. E ele pode chegar a 46% das pessoas quando elas dizem o seguinte, que a aposentadoria que elas tiveram pelo regime delas não é suficiente para pagar as contas e despesas pessoais. Por que a gente destaca isso para vocês? É um momento que, por mais que a gente não perceba ou a gente ache que está muito longe de chegar,
mas vai chegar esse momento, né? Onde as despesas com área de medicamentos, despesas médicas, enfim, outras despesas que a melhor idade traz para a gente, isso vai com certeza chegar para muitos de vocês. Então, vocês, de forma antecipada, se puderem planejar isso, uma cobertura para vocês não terem um sacrifício maior, é uma questão importante. Então a gente traz aqui para você também, para vocês, que pensem sobre a questão com muito carinho e com muita atenção, porque é um tema muito, muito relevante. Normalmente as pessoas querem aproveitar a vida, como eu falei, naquele momento ali quando se aposentam, enfim, quando estão um pouco mais de idade, né? Às vezes tem a participação de filhos, netos nesse momento, né? E aí isso tudo, além da saúde que eu comentei com vocês, a gente às vezes quer fazer algumas ações perante a filhos, netos em alguns momentos, e o planejamento familiar também, orçamentário, previdenciário é importante. Quando a gente fala isso, a gente traz por tempo para vocês. Por que a gente traz por tempo? O tempo ele é uma questão relevante. Quanto menor o tempo, maior o esforço que vocês vão ter que fazer. Se vocês tiverem muito tempo disponível, um tempo maior, vai ser menor o sacrifício de vocês. Por quê? Porque a rentabilidade vai trabalhar com vocês em conjunto com as contribuições. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vou trazer um exemplo aqui. Nós estamos trazendo aqui uma simulação, tá? Hipotética. Isso daqui poderia ser outro valor aqui na tela para vocês. Mas se eu desejasse atingir 100 mil reais em 30 anos, vocês podem observar que eu faria uma contribuição de aproximadamente 100 reais por mês e acumularia 35 mil. Quanto que rentabilidade traria de recurso? Praticamente 65 mil. 65% do meu patrimônio de 100 mil, ele seria coberto com a rentabilidade. Então, veja, quanto maior o tempo, menor o valor que eu preciso contribuir por mês. Se eu trouxer isso já para 20 anos de prazo, pode ver que tem um equilíbrio entre o gráfico, na parte do meio. Praticamente 51 a 48, mas a rentabilidade ela já está contribuindo com menos do que eu tenho que poupar. E já não é 100 reais, eu já tenho que ir a 200 e poucos reais. E aí, se eu trouxer isso para 10 anos, podem ver que está em uma cor aqui um pouco mais destacada, mas 73 mil aproximadamente eu teria que pagar isso. Seria um valor de 600 reais. E a rentabilidade bem menor do que um outro início. Nós estamos aqui trazendo para vocês informações hipotéticas, como eu falei aqui no começo, mas é mais a ideia de vocês o seguinte, pensarem o quanto antes e a ação de vocês ser o mais breve possível. Porque a cada dia ele é importante, a cada mês é importante no tempo e o esforço de vocês terá que ser maior. Então, não sei qual o valor, se é 100 mil, 10 mil, 50 mil, 30 mil, cada um sabe a sua necessidade e a sua capacidade de contribuir. Mas que entrar num plano e poder fazer uma contribuição adicional é um fator importante. Não deixem isso para que outras pessoas resolvam por vocês, tomem uma decisão em conjunto, familiar, enfim, mas tomem uma ação, tá? Vamos lá, eu apresentei aqui para vocês a Fusan, falei do tempo dela, dos números dela, trouxe que é uma entidade que ela já tem uma experiência de mercado, já tem uma estrutura consolidada, para vocês entenderem que é uma instituição, uma entidade segura, uma entidade fortalecida. Trouxe para vocês que uma ação imediata é importante, né? Então, o último slide que eu trouxe agora, mas vem a questão agora, beleza? Então, como que eu vou fazer aqui para eu aderir a este plano? O que eu tenho que fazer? Na tela, nós temos um QR Code para vocês. Se vocês focarem nele, vocês conseguem observar que ele será direcionado para o nosso site. Nosso site ele vai ter diversas informações, tem um material explicativo, resumindo o regulamento, tem o próprio regulamento, tem os nossos canais de atendimentos, nós temos informações, notícias recentes, resultados do plano, enfim, tem várias informações.
Além deste QR Code na tela, tem um outro material que eu posso acessar? Sim. Na prefeitura de vocês, converse com a RH, converse com a unidade de vocês aqui representativa. Nós disponibilizamos para eles um flyer com todo esse conteúdo, mas também, se não tiver em falta, enfim, nós ficamos à disposição para encaminhar novamente. No final da apresentação também nós temos os nossos canais, os contatos, que também tem outras maneiras de vocês conversarem conosco. Como que funciona efetivamente o processo de adesão? Ela é totalmente digital. Vocês não precisam preencher fisicamente nenhum documento e não precisam encaminhar para a gente documentos, enfim, nesse momento. Claro, existem dados que precisam ser preenchidos. Isso é feito pela nossa plataforma no site vivamaismultiprefeitura.com.br. Através dele, vocês conseguem acessar a nossa plataforma de adesão. Quando nós recebermos esses dados, essas questões, nós vamos conversar com o RH de vocês, de cada autarquia, de cada secretaria, enfim, da administração direta, indireta, de quem tiver contemplado pela lei, e nós faremos aí a validação se você realmente está apto como servidor, e através de desconto em folha a gente fará o desconto e repassado para a Fusan para poder fazer o investimento. Adesão, vamos fazer uma situação aqui exemplificando. Eu fiz minha adesão, escolhi um percentual da minha folha de pagamento. Então vamos pensar que eu escolhi 8%, 8,5%, 7%, 7,5%, cada prefeitura tem as suas características, né? Eu cheguei a uma conclusão que eu estou com dificuldades. Eu posso fazer a alteração desse percentual depois de escolhido? Sim. Vocês podem fazer a alteração desse percentual. Isso ocorre por uma vez ao ano, tá? Então, eu escolhi, por exemplo, 7, agora eu quero ir a 8. Pode. Ou vice-versa, era 8, agora eu quero baixar para 7. O plano é totalmente flexível e ele permite você fazer adequações em momentos de dificuldades ou no momento que você tem um pouco mais de tranquilidade. Eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo, de novo, gosto de destacar bastante isso para vocês, é um exemplo do percentual, nós colocamos aqui para apresentar de modo geral um percentual de 7,5%. Eu sei que tem prefeituras que tem 8, 8,5%, como eu falei agora há pouco, enfim, percentuais diversos. Mas é importante eu falar aqui de um valor para vocês hipotético, né? Eu estou colocando aqui 7,5%, por exemplo, uma remuneração de R$4.000. A minha contribuição de 7,5% em cima de 400 seria R$300, né? É uma adesão totalmente facultativa, como eu comentei. Os R$300 permite ter uma contribuição adicional do participante, além dos R$300. Eu vou explicar o que é essa contribuição adicional nos próximos slides para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um valor de 9, 10, 11, pode ser adicional, mesmo que na lei do município ela esteja uma limitação, enfim, individualmente você tem as condições. A taxa de carregamento, nós cobramos uma taxa de carregamento, ela é 3% em cima do valor da contribuição. Então, os R$9 equivalente a 300, né? Não é fixo, então, tanto o valor da contribuição, tanto o percentual que eu estou demonstrando nesta tela, como também os 3% de 9. Falar para vocês agora um pouquinho de uma outra alternativa, de portabilidade. A gente conhece muitas pessoas que elas têm uma vivência externa ao RPPS. Em alguns momentos elas devem ter algum investimento. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês também aqui. Os bancos eles trabalham com alguns produtos previdenciários. Tem um produto chamado PGBL. PGBL tem a mesma característica previdenciária que a nossa, ele tem as mesmas condições em termos de segmento, de transformar em renda, né? Claro que algumas instituições elas visam lucros, elas têm algumas questões de taxas diferentes. Tá? O que a gente diz para vocês? Façam uma solicitação para a Fusan,
para ela fazer um comparativo do teu produto que você tem hoje com as regras, com as taxas e com as rentabilidades. Nós vamos apresentar do Plano Viva Mais Multiprefeitura as mesmas condições para vocês. Se nós em conjunto entendermos que você tem um produto melhor do que o nosso, não tenha dúvida, nós vamos dizer para vocês, fiquem aonde está com o seu valor, com o seu recurso, porque nós vamos ser o mais honesto possível e aí vamos entregar para vocês aqui os fatos e comprovar que lá é melhor. Agora, se for ao contrário, né, se a gente demonstrar de forma concreta para vocês que esses recursos, trazendo para a Fusan, para o Plano Viva Mais Multiprefeitura, você vai ter um ganho maior com taxas de administração de carregamento, no caso, menor, aí você será sinalizado, né, essa questão, e aí vamos deixar na sua mão para você tomar essa decisão. Como que funciona a portabilidade? A portabilidade não tramita o dinheiro pela mão do servidor, pelo participante. Ele tramita diretamente entre uma instituição com a Fusan. Claro, vai ter que ter a autorização de vocês, quem tem o saldo, quem tem o fundo, vai ter que ter uma concordância, uma assinatura do documento, mas vocês não pagam imposto de renda sobre isso. Então a transferência é feita entre entidades de forma direta, de uma forma muito rápida, e vocês a partir do momento conseguem acompanhar no Viva Mais Multiprefeitura os seus números, os seus saldos. O aporte é uma questão que eu comentei agora há pouco com vocês. Eu estou pagando 6, 7% por mês na minha folha de pagamento. Poxa, mas eu tive um negócio próprio, eu tive uma situação paralela, eu tive uma sobra de férias e 13º. Eu gostaria de acrescentar de forma voluntária e esporádica, né? É fazer um aporte somente naquele momento lá. Não tem problema, vocês podem acrescentar em cima do saldo de vocês o valor de um aporte, de uma remuneração que vocês podem ter sobrando, e isso pode ajudar vocês a construir um saldo menor. Por que nós comentamos isso? Tanto da contribuição, da portabilidade e também aqui da tela do aporte, porque o RPC ele tem uma característica totalmente diferente do RPPS. Isso é importante vocês terem consciência. Primeiro que são dois regimes totalmente separados. Nós não temos acesso ao RPPS e o RPPS não tem acesso às características do RPC. São situações independentes. No RPPS, vocês têm a característica mutualismo, que significa o quê? Todo mundo contribui para um valor e aí, através de um critério interno no RPPS, existem remunerações para algumas pessoas que neste momento estão em critério de aposentadoria, estão aposentados, enfim. No RPC, ele é totalmente independente, não existe mutualismo, ele é de forma individual, tá? Então você, quando entrar no plano, fizer adesão, você vai ter como se fosse uma gaveta de dinheiro, você vai ter um carimbo no seu nome. E com esse carimbo no seu nome, ele não mistura o seu saldo com de um outro servidor, de um outro participante. Você tem a questão tua. Os benefícios, eu vou explicar um pouco mais para frente, eles serão concedidos a partir do momento daquele saldo que você acumulou. Então, quanto maior o seu saldo, maior as possibilidades de ter uma remuneração adequada, enfim, equivalente ao que você necessita. Se você tiver um acúmulo de valores menor, você provavelmente terá poucas possibilidades ou um recurso muito pequeno no futuro e até para acesso através de benefício. Então, deixar bem claro para vocês que o RPC e o RPPS são totalmente diferentes, tá? Nós falamos agora para vocês, até esse momento, sobre as fases de acumulação, seja por contribuição, trazendo recurso por portabilidade, fazendo aporte, e trouxemos para vocês também um aspecto da rentabilidade, que ela colabora, né, com o processo de acumulação. Então, as 3 fases ali que eu comentei, né, elas trazem aqui numa primeira fase de acumulação, as 3 etapas, e através dela, com mais a rentabilidade, você chega ao momento da segunda fase, que é o momento do saldo da tua conta que acumulou,
e você está apto para recebimento. Então eu vou explicar para vocês agora o que seria as possibilidades em termos de recebimento após a acumulação. É importante que antes de vocês escolherem esse momento, vocês também tenham ciência de como que nós administramos o dinheiro. Então, vocês estão todo mês colocando recursos numa entidade que vocês têm pouco conhecimento, enfim, têm dúvidas. Como que a Fusan administra isso? É importante falar para vocês que o segmento de previdência, ela tem uma legislação muito forte, tá? A Previc, o Conselho Monetário Nacional, enfim, tem diretrizes, tem regras para isso. A Fusan, quando vocês olham no canto da imagem, vocês percebem que tem um selo de autorregulação. A ABRAP, ela emite isso para a entidade que apresenta todos os requisitos, condições, comprova de forma efetiva a sua prática em relação ao investimento. E nós ganhamos, recentemente, o selo de governança de investimento, né? É um selo de autorregulação. Então, é importante falar isso para vocês, que a Fusan é uma empresa certificada pela Associação Brasileira dos Planos de Previdência Privada, que o processo nosso, todos os critérios, eles têm uma segurança e têm uma questão dentro das melhores práticas da Previc. O que tem de legislação em relação a isso? Nós somos regidos pela Lei 108 e 109 de 2001, ela determina vários parâmetros em relação aos planos de previdência. A resolução do Conselho Monetário Nacional 4994 de 2022 traz algumas regras, limites em relação às suas aplicações, enfim, as questões. A entidade, ela deve fazer a sua política de investimento. Através dela, ela passa pelas instâncias da direção da empresa, da entidade, é submetida ao conselho nosso e através de melhores práticas também ele é aprovado para ser praticado dentro das regras da política de investimento, né? Então, ela define praticamente, orienta as diretrizes gerais em relação às possibilidades que o plano tem. Nós temos uma gerência interna na Fusan, que ela fica exclusivamente para fazer análise de mercado, falar com empresas gestoras de fundos, enfim, analisar as melhores oportunidades de mercado e acompanhar aí os limites de riscos, enfim, e propor mudanças, né? Em conjunto com a gerência de investimento, tem um comitê de investimento. Ele é formado por quem? É pelo compliance nosso, que faz o gerenciamento de risco, é pelo nosso atuário, ela é feito pela gestora da área de investimento, por um analista, por um representante do conselho e por um membro da diretoria. Bem diversificado a composição do comitê de investimento, e aí também dentro desse grupo, através de propostas, enfim, de assessoramento, ele submete a diretoria executiva para decidir se vai realizar e efetivar o investimento com os recursos com montante total. Tem alguns casos, quando a movimentação passa de 5%, obrigatoriamente o conselho também tem que ter a sua decisão, a sua validação, além do que já estava descrito na política de investimento, mas para fazer uma movimentação acima de 5% do patrimônio, o Conselho Deliberativo ele é um papel atuante. Quando a gente fala também na política de investimento, vocês vão perceber que aqui na tela está demonstrando, nós temos limites para fazer alocações de valores, de percentuais do patrimônio total. Então, nós podemos fazer diversas maneiras. Na renda variável, por exemplo, eu posso chegar até 70% do meu patrimônio. Quando a gente fala em estruturados, o que seria estruturados? Cotas que tem em reflorestamento, shopping center, em outros segmentos, existem fundos, se chamam estruturados, nós podemos alocar somente 20%. Posso colocar todo o patrimônio em renda fixa? Ele é muito mais conservador, a rentabilidade é menor, mas ele também é permitido. Posso fazer investimento no exterior? Pode, 10%. Como que está a distribuição hoje? Então, como vocês estão vendo na tela,
A renda fixa nós não estamos com 100, estamos com 58. No estruturado, que era 20, nós estamos com 15. Na renda variável de 70, nós só fizemos uma alocação no exterior, nós tínhamos 10% de possibilidade, nós colocamos 10%. E no estruturado, eu já comentei, na renda variável, nós estamos com 17%. Né? Lembrando de que eu comentei no slide anterior, a resolução CMN, Conselho Monetário Nacional, determina isso, e tem uma instrução da Previc, instrução normativa IN, que é a número 35 de 2020, e a 12 de 2019 também regulamenta. Agora sim, eu fiz toda a acumulação, rentabilidade, e sei como é investido o dinheiro na Fusan. Né? Como que eu sei, acompanho quanto eu estou acumulando, o que eu tenho, o que eu não tenho, se está entrando corretamente, todos os valores, enfim. Nós temos um site específico do Viva Mais Multiprefeitura, onde tem diversas informações, acesso, como eu comentei agora há pouco. Nós temos também um aplicativo, um app. Através das ferramentas, vocês têm possibilidade de fazer as consultas, analisar as movimentações, solicitar aumento de contribuição, né? Fazer aquela movimentação que eu comentei que é permitido. Você pode simular benefícios, você pode pegar boleto, entra lá, eu quero fazer um aporte de R$2.000. Você entra, coloca R$2.000, coloca a data de pagamento, na hora pega o boleto, paga, 2 dias depois, no máximo 3 dias, o valor já está registrado na conta de vocês no saldo. Então, uma questão totalmente automatizada. Existem outras funcionalidades, nós trouxemos aqui algumas, mas é importante vocês saberem que vocês têm o site e tem aplicativo que podem acompanhar e atentar para isso. Como usar esse saldo agora efetivamente, tá? Nós temos 4 opções disponíveis aqui que vocês podem ter acesso, tá? Eu vou falar da primeira aqui, é optar por receber o saldo. O saldo é praticamente você transformar em renda mensal. Você vai ter algumas alternativas que nos próximos slides eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Vocês também têm uma opção número 2, que não querem transformar em aposentadoria, em renda mensal, mas vocês desejam resgatar esse valor ou fazer a portabilidade. Lembro que agora há pouco eu comentei com vocês que a portabilidade daria para trazer o recurso para o plano Viva Mais Multiprefeituras, né? Mas tem também o caminho inverso. Se na quebra do vínculo com a prefeitura você tiver o desejo de transportar esse valor, transferir para uma outra entidade, lembrando que tem que ter a mesma característica de previdência, não é para qualquer lugar, tá? Que vocês conseguem fazer a portabilidade e levar esse recurso. Mas o resgate, com certeza, é uma opção que vocês podem ter. A terceira questão é optar em manter o plano. Então, por exemplo, eu tive quebra do vínculo com a prefeitura, mas eu entendo que um belo de um plano eu não gostaria de perder essas condições, esses acessos, os benefícios que eu tenho. Você funciona como aqui? Ficaria diretamente o vínculo com a Fusan, com pagamento através de boleto, débito em conta corrente. Temos alguns bancos conveniados, e não será mais através de desconto em folha de pagamento, né? Porque não tem mais o vínculo com a prefeitura. Mas é uma opção de você mensalmente ficar contribuindo para o plano e adicionando isso como alternativa. A quarta opção que vocês têm se chama BPD, é uma sigla estranha, mas é um benefício proporcional diferido. Seria praticamente um pouco diferente, você deixar o saldo na Fusan no plano Viva Mais Multiprefeituras e você não contribuir mensalmente, né? Por quê? Você quer deixar porque quer acumular, você pode fazer aportes esporádicos quando tiver oportunidade e condições. Nós cobramos taxa administrativa de carregamento, né, em cima disso, que é uma opção para poder manter os recursos, saldo do seu, a rentabilidade permanente, né? Então é um acesso que você tem essas condições, né? Todas essas 4 alternativas nós vamos detalhar agora nos próximos slides para vocês, e vocês vão conhecer então os detalhes, os critérios de elegibilidade para cada situação. Então vamos lá então. A primeira questão que tem com vocês aqui é a opção de renda, então, né? Sempre gosto de destacar bastante isso para não ter nenhum tipo de dúvida. Ela sempre é baseada em saldo acumulado. É diferente do RPPS e é diferente
então com o RPC. O RPC sempre baseado em saldo acumulado. O benefício de aposentadoria, um benefício normal, você vai me dizer mais ou menos como que você quer receber. Existe o benefício por invalidez, eu tive uma invalidez no período, eu posso, dessa maneira, ter um acesso a um benefício? Sim. E o benefício por morte do participante, ou se tiver assistido, também tem uma característica. Como que funciona? Existe do benefício de aposentadoria diretamente. Existem duas possibilidades, né? E tem um pouco de opção aqui embaixo que eu vou demonstrar para vocês. A primeira delas significa o quê? Eu posso, em cima do meu saldo, definir um percentual que eu quero receber, entre 0,1 e 1,5. Então, por exemplo, eu tenho lá 50 mil reais, eu quero pegar 1% todo mês. Nós vamos escolher lá 1% para você todo mês e vamos te pagar mensalmente isso. Outra opção, não, eu não quero pegar em percentual, eu quero pegar em valor certo, por um prazo certo. Então, por exemplo, eu quero receber por 10 anos meu montante. Nós vamos calcular quanto dá por mês e vamos te pagar isso mensalmente, né? Sempre esses saldos, eles continuam submetidos à rentabilidade, sendo investido, crescendo, enfim, tendo as condições aí de devolução do valor, tá? Ele não fica parado aqui simplesmente pagando benefício para vocês, tá? Eu posso, no momento da escolha de uma das opções, pegar do meu saldo 20% no momento, no ato, à vista? Pode. Você pega e escolhe até 20% e o restante desse valor nós transformamos em renda através de umas duas opções ali que tem. O abono anual 13º é optativo também. Eu quero ter benefícios com 13º, nós colocamos. Não quero com 13º, nós não colocamos. Só que lembre, quanto mais resgates fizer, mais parcelas saírem, mais rápido consome o saldo que você acumulou, né? Eu escolhi a opção A, 1%. Poxa, mas meu saldo está indo muito rápido. Eu queria acertar isso. Você pode. Uma vez por ano, você entra em contato com a Fusan e você acerta esse percentual, diminui ele. Não, eu quero aumentar. Pode aumentar também. Não, eu não quero mais por percentual. Agora eu quero por prazo certo. Também pode. E vice-versa, mesma coisa. Eu estou recebendo por 10 anos todo mês. Agora eu não quero mais, estou vendo que não está legal. Eu quero transformar por percentual de saldo. Então, enfim, você tem várias opções. Você tem o controle da sua renda na forma que melhor lhe atende. E a Fusan vai ter uma maior atenção em relação a isso e proporcionar para você a tranquilidade que você precisa aí na hora do recebimento. Então fica a mensagem que você tem várias alternativas e que você controla isso, né? Um plano totalmente flexível, e volto a falar que ele é bem diferente do RPPS, né? O benefício agora para aposentadoria, mas também a questão de invalidez, né, de morte. Eu falei, é em maio que você pode fazer a cada ano, né, o critério de alteração dele, tá? Então, eu falei que uma vez por ano poderia fazer esses ajustes. Sempre ele tem que ter uma cobertura de 60 meses. Então, por exemplo, eu quero receber 1% do meu saldo. Esse 1%, ele faz uma cobertura de 60 meses? Faz. Então, você pode escolher 1%. Não faz. Você vai ter que ajustar o teu percentual para que ele tenha uma cobertura. Claro que no final do teu saldo ele não vai ter mais, e aí nós vamos ter que optar por uma maneira um pouco mais simples, ou até liquidar o teu saldo numa única parcela. Benefício agora de aposentadoria, ele também de invalidez por morte, ele traz algumas condições, né? Você tem que estar aposentado pelo RPPS para acionar o benefício de aposentadoria, tá? Não pode entrar direto. Eu estou na ativa, por exemplo, e quero agora me aposentar no RPC. Não pode. Então, tem que estar aposentado no RPPS para você acionar o RPC. Concessão de validez, mesma coisa, tá? Tem que estar concedido no RPPS. Se não conceder, não consegue acessar o benefício no plano Viva Mais Multiprefeituras. E a cessação do vínculo com a prefeitura é fator determinante, né?
principalmente para aposentar no RPPS, provavelmente você vai ter que ter a condição de quebra de vínculo com a prefeitura. Tá, mas assim, eu contribuí, tenho um saldo de 50 mil reais. Quando você faz a sua adesão, uma das opções que você vai ter lá é para definir seus beneficiários no plano, tá? Você vai escrever lá, o cônjuge, enfim, quem tem, os filhos, e através dessa indicação você pode separar saldos, enfim, definir diversos saldos, 50% para o cônjuge e o restante de percentuais variados para os filhos ou vice-versa, enfim. Eu não indiquei meus beneficiários ou não tem mais ninguém ativo ali. Como que fica? Nós vamos pegar o teu saldo que tem aqui, vamos atrás dos herdeiros legais de vocês e devolvemos o dinheiro para os herdeiros legais, tá? Então, benefício por morte pode ter. Importante aqui, os beneficiários que estão inscritos na adesão, eles podem transformar em aposentadoria, em renda, eles têm as mesmas alternativas ali, a maioria delas, tá? Então, não é que eles vão ter que receber à vista esse dinheiro. Então, se tem um filho pequeno, menor, acontece uma situação com você, o dinheiro ficaria lá, claro, para um representante legal dele, sempre de maior, né? Mas em nome do filho. O pagamento, de novo, gosto de ressaltar aqui para vocês, sempre baseado na conta do assistido, no saldo. Então, vamos pensar, eu me aposentei, sou aposentado, eu tinha 50 mil reais acumulado. Durante minha jornada de aposentado, eu consumi 30 mil já, ficou só 20. Nós vamos fazer a regularização até o saldo em cima do que tiver, no caso, os 20 mil reais, né? Então, 30 já foi consumido. Aqui uns pontos importantes para a gente também falar, que a Fusan é uma entidade sem fins lucrativos. Isso é importante, porque nós não vamos carregar para vocês taxas administrativas pensando em lucratividade. É um plano que é totalmente voltado para ter uma sustentabilidade de uma entidade através do segmento previdenciário, né? Então, nesse sentido, a própria rentabilidade que der no plano, integralmente a gente repassa para o participante e para o servidor. A gente sabe que algumas empresas de mercado, às vezes depende da situação do critério, eles não transmitem a rentabilidade direta, eles acabam fazendo uma rentabilidade parcial e entregando isso para o participante, o resto eles acabam ajudando na parte administrativa deles, né? O imposto de renda é uma questão também muito legal de falar para vocês, que é a seguinte questão. Quem faz declaração, ajuste anual do imposto de renda na declaração completa, até daquele rendimento total tributável que você tem, tudo que você contribuir para um plano de previdência, até 12% do que você tem do regime tributável teu, você pode abater com as contribuições para a Previdência. Então, vamos falar aqui de um pouco melhor. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais de rendimento tributável, né, no imposto de renda que eu vou declarar lá. O leão vai calcular o teu imposto de renda se você vai restituir ou vai pagar mais em cima dos 120 mil reais, tá? Se você calcular 12%, né, dos 100 mil no caso, vamos fazer 100 mil que vai dar 12 mil reais, né? Até 12 mil reais, se você pagou para alguma instituição de previdência valores mensais, contribuições, até 12 mil você pode vir e lançar na tua declaração essas contribuições que você pagou para a previdência privada. Você lançando até 12 mil reais, aqueles 100 mil reais ele diminui a base de cálculo. Então ele não é mais os 100 mil, né? Ele vai deduzir até 12% se você contribuiu, e aí ele vai calcular o teu imposto de renda que você deve pagar ou restituir. Então você tem esse benefício de um planejamento tributário, um planejamento futuro, né? Que você pode optar em fazer uma contribuição para um plano de previdência e não deixar isso para o imposto de renda um valor, né? E claro que eu falo disso de planos de previdência de modo geral, tá? Agora eu vou entrar na questão daquelas 4 que eu falei agora há pouco, né? Eu tinha comentado de benefícios para vocês.
Vou entrar no autopatrocínio. Nada mais é, que eu já tinha comentado um pouquinho com vocês, é a opção de você quebrar o vínculo com a prefeitura, mas continuar ainda tendo o plano. Você não precisa cancelar o plano. Eu não quero transformar em benefício, quero juntar um pouco mais ainda. Você fica como autopatrocinado, ao invés de descontar em folha de pagamento, nós temos débito em conta corrente, boleto bancário, algumas opções para você fazer o pagamento mensal, não será mais através da prefeitura, mas você consegue fazer a manutenção do seu plano. O BPD é um nome diferente que o mercado de previdência apresenta, se chama benefício proporcional diferido. Você tem uma condição antecipada ainda, você com no mínimo 3 meses de adesão ao plano, você pode deixar até o saldo nesse BPD. Não precisa contribuir mensal, vai pagar uma taxa de carregamento mensal, né? Porque nós estamos fazendo a administração do seu saldo, rentabilizando ele, né? E aí você tem que ter essa questão envolvida, tá? Eu saí do plano, saí da prefeitura e quero fazer minha portabilidade, né? Então, aquilo que eu comentei, a portabilidade pode ser você trazendo ela para o Viva Mais, mas se você desejar também, existem as condições e regras, quebra do vínculo, meses de vinculação ao plano, e não pode estar aposentado, tá? Depois de aposentado não consegue fazer mais, mas você tem as condições da portabilidade. O resgate também, você perde o vínculo com a prefeitura, se você não tiver aposentado, você pode resgatar o valor. O que eu resgato do valor que eu contribuí? Né? Você não está ainda em gozo de benefício de aposentado de assistido. Você pode resgatar 100% do valor teu que você contribuiu para o plano, tá? Então, é uma questão importante que nós não ficamos com nenhum recurso teu, não fazemos nenhuma retenção desse valor e 100% da parte tua é que você resgata. Pessoal, eu falei bastante informações no caso, sei que às vezes é pouco tempo, é muito rápido a conversa, mas eu acho assim que é um momento importantíssimo para vocês terem o conhecimento, terem acesso a estas informações, as demais informações. Nós temos os nossos canais de relacionamento, os nossos representantes na cidade de vocês, o pessoal do RH que está próximo, das secretarias sabem nossos contatos, podem entrar a qualquer momento. Nós temos a ouvidoria nossa, a qualquer momento vocês têm alguma questão, pode falar, ela é ligada diretamente à nossa diretoria. Nós temos uma atendente virtual nossa, chama Clara. Quando entra no site vocês vão ver, é a imagem da mocinha que está erguendo o dedo ali e ela pode também conversar com vocês. Temos atendimento pelo WhatsApp, temos enfim vários canais, o QR Code que está na tela. Mas assim, talvez seja repetitiva a minha fala para vocês, mas eu ficaria muito mais tranquilo se eu pudesse novamente repassá-las e não ocupar muito o tempo de vocês, que eu sei que é importantíssimo, é raro aí, né? Mas pensem, não fiquem somente com o benefício do RPPS, como eu trouxe números para vocês ali, o RPPS tem um papel fundamental na renda de vocês futura, mas no RPPS vocês não conseguem fazer complemento, não podem acrescentar, não podem elevar a remuneração de vocês futura. Através do RPC, do Viva Mais Multiprefeituras, vocês têm essa flexibilidade, vocês têm esta opção, este acesso, e pensem que talvez vocês com um pouco mais de idade, uma composição familiar, dificuldades, isso com certeza a gente não deseja que aconteça para ninguém, mas se porventura tiver alguma situação, vocês vão ter uma cobertura, vão ter uma tranquilidade aí, ou talvez tenham que fazer um sacrifício um pouco menor, tá? Então, agradeço, né? Peço desculpa para vocês pelo tempo, eu sei que o vídeo foi um pouco extenso aqui, a fala, a apresentação. Agradeço, né, o momento, e se vocês precisarem em qualquer situação, de qualquer esclarecimento adicional, converse com a gente terá o maior prazer. Nós trabalhamos com previdência e somos
especialista no segmento previdenciário e temos a maior satisfação aí de conversar com as pessoas, e se a gente conseguir ajudar um pouquinho o futuro delas e da família dessas pessoas, e vocês, servidores, não tenha dúvida que a gente vai ficar muito feliz, muito contente. Agradeço, um resto de evento para vocês, se for continuar, um abraço. Tchau, tchau.